Olá, pessoal, muito boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina Direito Processual Penal. Todos e todas, aqueles inscritos no sexto período do curso de Direito da UFRN, Campus Caicó. Sejam todos e todas muito bem-vindos também, meus caros amigos e minhas caras amigas internautas, que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Está começando mais uma aula da nossa disciplina Direito Processual Penal 1. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao estudo do tema Inquérito Policial, que foi por nós iniciado na aula anterior. Na aula anterior, fazendo apenas aqui uma pequenina recapitulação do conteúdo que foi ministrado naquela oportunidade, nós fizemos inicialmente uma abordagem acerca da conceituação do Instituto, da conceituação desse procedimento, que é um procedimento preparatório ao processo penal, procedimento que se destina à colheita de elementos, de subsídios, de provas para a propositura da ação penal. Nós tratamos acerca da natureza e das características do inquérito policial. Nós fizemos um estudo acerca da definição do inquérito policial, que nada mais é do que a definição clássica que nos foi trazida pelo ilustre doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, nada mais é do que o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Esse fato, dessa definição, nós temos que a Polícia Judiciária, quem é a Polícia Judiciária? É a polícia responsável, o órgão da administração pública responsável por apurar fatos criminosos. No caso, evidentemente, a Polícia Civil, né? E a Polícia Federal. A Polícia Judiciária, a sistemática adotada pelo nosso país, vem a ser a Polícia Civil e a Polícia Federal. A Polícia Militar não tem natureza investigatória, apenas administrativa, exercendo um policiamento em caráter ostensivo, no sentido de coibir, de evitar, de prevenir crimes, e não no tocante à sua apuração. A apuração dos delitos recai sobre a Polícia Civil e a Polícia Federal, que consiste nos órgãos que desenvolvem a atividade de polícia judiciária em nosso país. Né? O inquérito policial, como nós vimos, não é processo, possui natureza exclusivamente administrativa, não se tratando, portanto, de um processo judicial, certo? Não se tratando, portanto, de um processo afeito à ação penal. O inquérito policial, ele é administrativo, certo? E aí nós tratamos também das diversas características que são apontadas pela doutrina como sendo pertinentes ao inquérito policial. O inquérito policial trata-se de um procedimento administrativo, ele não se trata de uma fase do processo. O inquérito policial trata-se de um procedimento pré-processual, certo? E, evidentemente, possui caráter exclusivamente administrativo. Né? O inquérito policial, ao contrário do processo, é marcado pela inquisitorialidade, ou seja, o inquérito policial, ele não é como o processo penal é,
acusatório, ele é inquisitivo. A inquisitorialidade consiste no fato de que, na própria natureza pré-processual do inquérito, certo? Não há aquelas três figuras clássicas do processo: autor, réu e o Estado juiz, certo? Não há aquele que pede, aquele contra o qual se pede, e aquele que deve conhecer o direito, certo? De modo que o procedimento do inquérito policial, ele é inquisitivo, ele é inquisitorial, no sentido de que não há, no inquérito policial, direito ao contraditório nem à ampla defesa, mesmo porque não há processo, há apenas um procedimento administrativo destinado à colheita de informações, destinado a que se reúna subsídios para que, posteriormente, o titular da ação penal, seja o Ministério Público através da denúncia, seja o ofendido, o seu representante legal, através da queixa, possa vir a ajuizar a ação penal, certo? Portanto, não existe nem acusado, nem autor, certo? Existe apenas um investigado, certo? Caso haja o chamado indiciamento, nós vamos conversar sobre essa fase do inquérito policial, certo? O, o investigado, ele é denominado de indiciado, certo? De modo que nessa fase, nesse momento pré-processual, não há que se falar em réu, em acusado, certo? Há que se falar tão somente em investigado, suspeito, e posteriormente, quando o indiciamento, indiciado, certo? Obviamente que, em razão da ausência do contraditório, as provas colhidas no inquérito policial, elas não têm tanto valor probatório quanto as provas que são colhidas ao longo da instrução processual penal, certo? Elas se prestam tão somente a angariar elementos de convicção para que o titular da ação penal, seja o MP, seja o ofendido, dependendo da natureza do delito, se for de ação penal pública, o titular, obviamente, é o Ministério Público, se for de ação penal privada, será o ofendido, possa vir a oferecer a denúncia ou a queixa, certo? Nós tratamos, além disso, de outra característica, a característica da oficiosidade, no sentido de que a autoridade policial, no que tange aos crimes de ação penal pública incondicionada, deve instaurar a notícia da prática de um delito, sempre que tomar conhecimento, certo? Se tratando de delitos de ação penal pública incondicionada, que vem a ser a regra, né? A maioria dos delitos são enquadrados nessa categoria, a instauração do inquérito policial poderá ser realizada pela autoridade policial, independentemente de provocação de quem quer que seja, dada a natureza oficiosa outra característica do inquérito policial, certo? A autoridade policial ela tem o poder e dever de instaurar de ofício no tocante aos crimes dessa natureza, de ação penal pública incondicionada, a fim de apurar a existência de algum indício, indícios mínimos da infração penal, certo? Além disso, há que se falar da oficialidade, no sentido de que o inquérito policial sempre será conduzido por um órgão oficial do Estado. Qual órgão oficial do Estado? A Polícia Judiciária, cujas atividades são desenvolvidas através da Polícia Civil e da Polícia Federal, certo? O inquérito policial é um procedimento escrito. Todos os atos produzidos no curso da tramitação do inquérito policial deverão ser escritos e reduzidos a termo, certo? Aqueles que forem orais, como, por exemplo, a colheita do depoimento de testemunhas, o interrogatório do próprio indiciado, do próprio acusado, desculpe, do próprio investigado, deverão ser reduzidos a termo por escrito, né? Essa regra, ela enseja outra característica que alguns autores fazem alusão, que é a formalidade do inquérito policial. O inquérito policial é formal, mas o processo também é formal, né?
O inquérito policial, ele também é dotado de indisponibilidade, porque uma vez instaurado, a autoridade policial não poderá arquivar o inquérito. O arquivamento do inquérito trata-se de atribuição exclusiva do Poder Judiciário, quando o titular da ação penal, seja o Ministério Público, seja o ofendido, postular, requerer esse arquivamento. Do contrário, em razão dessa natureza de indisponibilidade do inquérito policial, a autoridade que instaurou não poderá arquivá-lo, a autoridade policial não poderá arquivar o inquérito policial, certo? Há outra característica importante, que é a dispensabilidade. O inquérito policial ele é dispensável, porque não é obrigatório, certo? Como ele tem natureza exclusivamente informativa, caso o titular da ação penal já desfrute de todos os elementos probatórios necessários à oportunização da ação penal, ao oferecimento da ação penal, o inquérito policial ele será perfeitamente dispensável, certo? O inquérito policial também tem natureza discricionária. Outra característica importante é a discricionariedade na condução do inquérito policial. A autoridade policial ela pode conduzir a investigação da maneira que entender mais produtiva, sem a necessidade de seguir um roteiro pré-estabelecido, um padrão pré-organizado. Essa discricionariedade, entretanto, não pode ser confundida com a arbitrariedade. O delegado, que é a autoridade policial que preside o inquérito, certo? Ele não pode, por exemplo, determinar a realização de diligências com o fito de exclusivamente perseguir o investigado, prejudicar o investigado, certo? De modo que essa discricionariedade não pode ser confundida com a arbitrariedade, sob pena do cometimento, inclusive, do crime de abuso de poder. Né? A finalidade da diligência determinada pela autoridade que preside o inquérito, pela autoridade policial, pelo delegado, certo? Deverá sempre se ater ao interesse público, né? No sentido de que o inquérito ele se destina a reunir elementos de autoria e materialidade delitiva, não a perseguir fulano, ciclano, beltrano, certo? O derradeiro, nós falamos isso na aula passada, o inquérito policial ele é sigiloso, ele possui natureza sigilosa, no sentido de que, em relação às pessoas do povo em geral, por se tratar de um procedimento meramente investigatório, não há nenhum interesse que justifique a liberação do acesso a qualquer um do povo, certo? Portanto, ele, em regra, é sigiloso, certo? Entretanto, no tocante aos participantes, aos atores envolvidos no procedimento, certo? Ao ofendido, ao indiciado, aos eventuais advogados, certo? Ele não é sigiloso. Ele poderá ser decretado sigiloso em relação a determinadas peças do inquérito que concorram para o êxito da investigação, certo? Por exemplo, pode ser vedado o acesso do advogado, no tocante a uma interceptação telefônica, no tocante a uma representação do delegado pedindo a prisão preventiva, ou uma mandado de busca e apreensão, certo? Em detrimento dos interesses do acusado. Eu até citei aqui um exemplo muito interessante de um cliente meu que tinha cometido um homicídio e ocultação de cadáver, e o delegado era até um ex-aluno meu. E eu perguntei, não se ele já estava de posse do mandado de prisão, certo? Porque, evidentemente, eu não o faria, seria antiético da parte, tanto da minha parte quanto da parte dele, certo? Mas eu aventei a hipótese dele ter pedido ou não o mandado de prisão preventiva. E ele disse que, logicamente, não podia me informar se já tinha, mas que ele tinha pedido, né? Aí ele deixou subentendido, como eu disse na aula passada, certo?
Gente, mas feitas essas pequeninas considerações acerca da matéria que foi por nós tratada na aula passada, feita essa pequena revisão acerca do conteúdo que foi ministrado na aula do último dia 3 de março, data que, lamentavelmente, tristemente, eu tive o infortúnio de perder a minha mãe, mais uma vítima da Covid-19, mais uma vítima dessa gigantesca tragédia coletiva que se abateu sobre o Brasil e o mundo, aqui no Brasil potencializada, sem qualquer sombra de dúvida, pelas ações nefastas desse desgoverno genocida, é preciso que se diga isso. As ações e omissões promovidas pelo desgoverno federal trataram de potencializar algo que já era monstruosamente terrível. Eu gravei a nossa última aula sobre inquérito policial, foi postado no CIGA de forma assíncrona, e poucas horas depois, por volta da... A mãe faleceu às 21h17, em Natal, no Hospital do Coração. Por volta de 11 horas, 11 e pouco da noite, meu irmão mais novo, que residia com ela, me ligou, dando-me essa triste notícia, relatando que mamãe havia sofrido uma parada cardíaca e não tinha resistido. Mamãe estava entubada, estava sedada. É difícil falar sobre isso, mas a gente tem que se manter firme. Na UTI do Hospital do Coração e, lamentavelmente, não sobreviveu a essa maldita doença que ceifou a vida de quase 300 mil brasileiros em estatísticas oficiais, fora a subnotificação. Mamãe ainda tinha muitos anos de vida, mamãe tinha 70 anos, mas desfrutava de boa saúde, apesar de ser obesa e de já ser idosa. Mamãe tinha, para a idade dela, 70 anos, poucos problemas de saúde. E viveria muito, muitos anos mais. Certamente viveria pelo menos 15, 20 anos a mais. Ela era de uma família de muita longevidade. Eu alcancei minhas duas bisavós, a voz dela, com quase 100 anos. Uma morreu com 99, outra com 90. E, infelizmente, eu perdi minha mãe. Já estava sendo difícil suportar essa pandemia, com todos os seus gravíssimos reveses para todos nós. Imagina agora. Mas a gente vai suportando, a gente vai levando, a gente vai tendo firmeza, fé em Deus, coragem para resistir, para tentar persistir na luta, né? Enfim, vamos seguir a caminhada. Mas eu falava a vocês que na última aula, na aula do dia 3 de março, nós havíamos tratado desses aspectos iniciais acerca do inquérito policial, esses aspectos introdutórios, né? A conceituação, a natureza jurídica, as características do inquérito policial. Na aula de hoje, nós iremos tratar de como é que se instaura, como é que se inicia o inquérito policial, as formas através das quais a autoridade policial ela pode dar início ao inquérito policial, as maneiras através das quais o delegado de Polícia Civil, o delegado de Polícia Federal, poderá vir a instaurar o inquérito policial. Quais são as espécies de instaurações do inquérito policial que a doutrina pátria se reporta, que são possíveis de acontecer dentro da nossa sistemática jurídico-processual penal. Sem mais delongas, passemos a de essas variadas formas de instauração do inquérito policial. Eu peço às senhoras e aos senhores, por favor, que prestem bastante atenção, que doravante eu irei
tratar dessas diversas espécies de instauração do inquérito policial. Mas vamos lá. Como é que se dá a instauração, como é que se dá o início do inquérito policial? Primeiro é necessário que se diga que as formas através das quais o inquérito policial pode ser instaurado, elas variam e são determinadas de acordo com a natureza jurídica da ação penal. A ação penal que, a posteriori, será ajuizada com os elementos, com as informações produzidas no inquérito policial. É preciso saber qual é a natureza da ação penal a ser proposta, tendo por fundamento, tendo por subsídios, os elementos que foram colhidos, que serão colhidos, melhor dizendo, ao longo do inquérito policial, certo? E aí nós vamos, obviamente, nos basear na natureza da ação penal, que poderá ser, lógico, pública incondicionada, público condicionada ou privada, né? A ação penal pode ser pública incondicionada, pública condicionada ou de natureza privada, não é? Como todos nós, evidentemente, sabemos. Mas e aí, pessoal? No que diz respeito às formas de instauração do inquérito policial no tocante aos crimes de ação penal pública incondicionada, que são, obviamente, a maioria, né? A regra é que o crime seja de ação penal pública incondicionada. A regra é que a titularidade da ação penal ela pertença ao órgão do Ministério Público. Né? E quais são as formas, portanto, de instauração e abertura do inquérito policial nos delitos que são classificados como crimes de ação penal pública incondicionada? Primeiramente, o delegado poderá instaurar o inquérito policial de ofício. Como é que se dá essa instauração de ofício? Nessa primeira espécie de modalidade, nessa primeira espécie de forma de instauração do inquérito policial, a autoridade policial toma conhecimento acerca da prática de um fato definido como crime, cuja ação penal seja pública e incondicionada, e ele, dessa forma, poderá, aliás, deverá proceder, sem que haja sequer a necessidade de requerimento de quem quer que seja, ofendido, certo? Ministério Público, de quem quer que seja. A instauração do inquérito policial através de portaria. A portaria é o ato de natureza administrativa, certo? Através do qual o delegado, de ofício, dá início ao inquérito policial, certo? Quando a autoridade vem a tomar conhecimento, delegado, seja ele de Polícia Civil Federal, quando a autoridade policial vem a tomar conhecimento acerca de um fato criminoso, independentemente do que seja, pode ser boato, pode ser através da mídia, certo? Pode ser porque ele viu algum crime sendo cometido, certo? Ou já cometido, por qualquer meio, enfim. Quando ele toma conhecimento de um fato criminoso, certo? Ocorre aquilo que a doutrina denomina de notícia crimes. Notícia se escreve com T, notícia crimes, certo? A notícia crimes, como o próprio nome diz, toma-se uma notícia do crime. Né? Diante da notícia crimes relativa a um crime cuja ação penal seja pública e incondicionada, certo? A instauração, o início, a abertura do inquérito policial é admitida ex officio, certo?
nos termos do que reza o artigo 5º, inciso 1º do Código de Processo Penal, certo? Quando essa notícia crimes ela surge através de uma delação formalizada por qualquer pessoa do povo. O sujeito foi lá e deu parte, como se diz no jargão popular, certo? Prestou a ocorrência, né? Deu parte da polícia. Vou dar parte da polícia. Aí está-se-á diante de um fenômeno chamado delatio criminis, mais especificamente, delatio criminis simples. Quem trata da delatio criminis simples é o parágrafo 3º do artigo 5º do CPP, que trata da seguinte disposição: qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar um inquérito, certo? Ou seja, a delatio criminis, ela se trata de uma espécie de notícia crimes. A autoridade policial toma conhecimento acerca da ocorrência do delito, ou da suposta ocorrência do delito, através de uma delação formalizada por qualquer pessoa do povo, né? Qualquer um que vier a comunicar ao delegado, certo? A notícia crimes, ela é classificada pela doutrina da seguinte maneira, certo? A notícia crimes, são 3 as formas de notícias crimes, de acordo com a classificação doutrinária usualmente empregada em nosso sistema processual penal. A doutrina pátria trata de 3 espécies diferentes de notícias crimes. A notícia crimes poderá ser notícia crimes de cognição imediata. O que significa isso? O que significa notícia crimes de cognição imediata? Ela acontece quando a autoridade policial toma conhecimento do fato em razão de suas atividades rotineiras, certo? As atividades usualmente exercidas pela autoridade policial. Existe também a notícia crimes de cognição imediata, que ela ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso por meio de um expediente formal. Por exemplo, há uma requisição do Ministério Público feita com vista à instauração do inquérito policial. E o delegado toma conhecimento e instaura o inquérito policial, chamada notícia crimes de cognição imediata, certo? Vejam bem a diferença, né? A notícia crimes de cognição imediata se dá quando a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso, da prática de um suposto fato delituoso, em razão de suas atividades rotineiras, cotidianas. A notícia crimes de cognição imediata ocorre quando o fato criminoso chega ao conhecimento da autoridade policial através de um expediente formal, como uma requisição do Ministério Público. E existe também a notícia crimes de cognição coercitiva, que ela acontece, prestem atenção, quando a autoridade toma conhecimento do fato em razão da prisão em flagrante de um suspeito. O sujeito está preso em flagrante, levado até a delegacia, certo? E aí, obviamente, o delegado toma conhecimento do crime, né? Toma conhecimento da suposta prática de um delito. Há esse tipo de notícia crimes, denomina-se de notícia crimes de condução coercitiva. Repetindo, a doutrina classifica notícia crimes de 3 formas: cognição, notícia crimes de cognição imediata, notícia crimes de cognição mediata e notícia crimes de cognição coercitiva. A notícia crimes de cognição imediata, ela se dá quando a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso em razão das suas atividades cotidianas. A notícia crimes de cognição mediata se dá quando a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso através de um expediente formal, como, por exemplo, uma requisição do Ministério Público com vista à instauração de um inquérito policial. A notícia crimes poderá, por derradeiro,
C, de cognição coercitiva, quando a autoridade policial ela toma conhecimento do fato em razão da prisão flagrante de um suspeito, e aí, em razão disso, é aberto o inquérito policial, certo? Eu disse a vocês que a delação crimes é uma forma de notícia crimes, certo? A delatio crimes é uma forma de notícia crimes através da qual, certo? Existe uma delação formalizada por qualquer do povo que chega até a autoridade policial, certo? Se delata o crime, né? Se dá parte, se presta à ocorrência. A delatio crimes, certo? Essa forma específica de notícia crimes, ela pode ser, prestem atenção, ela pode ser simples, postulatória e inqualificada, certo? Prestem atenção. A delatio crimes poderá ser simples, postulatória e inqualificada. A delatio crimes simples, ela consiste na comunicação feita à autoridade policial por qualquer um do povo. É aquela que eu falei agora há pouco, e encontra previsão legal no parágrafo 3º do artigo 5º do CPP. Do jeito vai. Toma conhecimento de um crime, vai na delegacia e presta uma ocorrência, registra uma ocorrência, formula, portanto, uma delatio crimes, que pode ser pela oralidade, pode ser por escrito. Existe uma segunda categoria de delatio crimes, que é a chamada delatio crimes postulatória, certo? Como é que se dá essa delatio crimes postulatória? A delatio crimes postulatória é aquela feita pelo próprio ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada. E nela, daí a denominação de delatio crimes postulatória, o ofendido pleiteia a instauração do inquérito policial. Daí se chamar de delatio crimes postulatória. E nós temos ainda, por derradeiro, a chamada delatio crimes inqualificada. É aquela feita através da chamada denúncia anônima, certo? É o comunicado feito à autoridade policial por qualquer do povo, sem que o comunicante venha a se identificar, certo? É a chamada delatio crimes inqualificada, certo? Mas e aí? No caso de ocorrer uma denúncia anônima, como é que o delegado pode proceder, já que a Constituição Federal, em que pese permitir a manifestação do pensamento, veda o anonimato, certo? Muito bem. Nessas situações, como por exemplo, através dos chamados discos de denúncia, que são extremamente utilizados não só pela Polícia Judiciária, seja a Polícia Civil ou Polícia Federal, mas também por outros órgãos da administração pública, como o próprio Ministério Público, certo? Às vezes de forma indevida, por criminosos, por bandidos, por canalhas que se prestam a fazer denúncias anônimas, certo? Muitas vezes para atacar inimigos, atacar pessoas, e alguns são tão canalhas que fazem denúncias anônimas e depois vem na condição de testemunhas mentir descaradamente em detrimento daqueles que foram por eles eleitos como inimigos. Uma pessoa dessas brinca com a administração da justiça, brinca com o interesse público. Uma pessoa dessas demonstra um nível de psicopatia, de degeneração moral fora do comum, né? Fora do comum. A covardia, a canalice extrema. Mas, enfim, vamos lá. E aí, a Constituição veda o anonimato, certo? Qual foi a solução encontrada pela doutrina e pela jurisprudência no escopo de conciliar o interesse público na investigação com a proibição de manifestações anônimas, apócrifas, certo? De que forma entende a doutrina para dirimir essa questão, certo? A doutrina e a jurisprudência entendem que o delegado, quando tomar ciência do fato
tido como crime, o fato definido como sendo criminoso através de uma denúncia anônima, ele não deverá instaurar o inquérito policial de imediato, certo? Mas ele deverá determinar que seja verificada a procedência da denúncia. E caso haja realmente notícia do crime, deverá instaurar o inquérito policial, certo? Esse é o entendimento tido, certo, pela jurisprudência dominante, certo? Nada impede a deflagração, diz a jurisprudência do Supremo, da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados, certo? Ou seja, nessas circunstâncias, se justificará a abertura do inquérito policial. De outra sorte, não. A não ser em situações excepcionais, quando a denúncia anônima se constituir um próprio elemento integrante do delito. Por exemplo, uma carta em que haja uma ameaça anônima feita contra alguém, né? Já é da própria essência do delito, né? A própria essência do crime. Ou seja, a denúncia anônima ela terá de ser procedida de um exercício cognitivo feito pelo delegado, certo? Para que ele verifique se realmente há procedência, certo? Ou não da denúncia. Do contrário, não deverá haver abertura do inquérito policial, certo? Muito bem, pessoal. Mas existe, além dessa possibilidade de se instaurar o inquérito policial de ofício, das formas através das quais nós nos reportamos agora há pouco, a possibilidade do delegado de Polícia Civil, do delegado de Polícia Federal, da autoridade policial, enfim, que exerça as funções de polícia judiciária, instaurar o inquérito através de requisição do juiz ou do Ministério Público. O inquérito policial, dessa forma, será instaurado será iniciado, portanto, através de requisição do juiz ou do Ministério Público. O inciso segundo do artigo 5º do nosso CPP trata justamente disso. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial poderá ser iniciado, inciso segundo, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar. Nosso interesse aqui é na primeira parte desse dispositivo do inciso segundo do artigo 5º. Esta requisição feita pelo juiz, feita pelo Poder Judiciário ou pelo órgão do Ministério Público, deverá ser obrigatoriamente cumprida pelo delegado. O delegado não pode se recusar a cumprir, certo? Nesse sentido, o requisitar é sinônimo de exigir. Teria caminhado melhor, teria utilizado nomenclatura mais adequada se o legislador tivesse utilizado mediante determinação da autoridade judiciária, né? Esse requisitar deve ser interpretado como exigir, certo? Agora, o delegado ele não é obrigado também a instaurar inquérito policial através de requisição do MP ou do Poder Judiciário, quando essa requisição ela for manifestamente ilegal, ou quando ela não contiver os elementos fáticos mínimos que venham a respaldar a investigação, certo? Quando ela não tiver dados suficientes acerca do fato criminoso. Ou seja, o delegado é obrigado a, acolhendo a requisição do Ministério Público ou do Poder Judiciário, a abrir
a investigação, abrir um inquérito policial. Menos quando essa requisição for manifestamente ilegal ou quando ela não contiver os elementos fáticos mínimos, os elementos, os dados que sejam suficientes a respeito de um determinado dado criminoso, certo? Nessa situação, o delegado deve oficiar a autoridade que requisitou, eu digo a segunda, né? Quando não houver a prestação de informações suficientes, quando o juiz ou o órgão do Ministério Público requisitarem, certo? A abertura do inquérito, mas não oferecerem dados, elementos suficientes, certo? Para individualizar-se a autoria, para se chegar a uma conclusão mínima de que houve realmente a materialidade delitiva. Nessa segunda circunstância, o delegado ele deverá oficiar a autoridade que requisitou a instauração do inquérito policial, pleiteando que sejam fornecidos os elementos informativos mínimos para a instauração do inquérito policial, postulando que sejam oferecidos os dados mínimos, elementares, suficientes à apuração do suposto fato criminoso, certo? Muito bem. Mas dando prosseguimento à nossa aula de hoje, eu falava que o inquérito policial ele pode ser inaugurado, ele pode ser instaurado, pode ser aberto de ofício, nas situações que eu mencionei quando estava tratando dessa possibilidade, pode ser instaurado através de requisição do juiz ou do Ministério Público. Mas ele também pode ser instaurado através de requerimento feito pela própria vítima ou por seu representante legal, certo? É o que trata a parte final do inciso 2º, que eu já mencionei aqui, a parte final do inciso 2º do artigo 5º do CPP. Vamos recapitular o que é que diz o inciso 2º do artigo 5º do CPP. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado. Inciso 2º. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Não é o caso, né, Carlinhos? É o caso da situação que nós falamos agora há pouco. Ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Certo? Observem só, as senhoras e os senhores, que olhem só a nomenclatura. O CPP utiliza-se da expressão requerimento, e não requisição, certo? Por isso, a doutrina pátria entende que nessa situação, nessa hipótese da parte final do inciso 2º do artigo 5º, o delegado não está obrigado a instaurar um inquérito policial, certo? Ele poderá, a partir da análise dos fatos que lhes são trazidos, entender que existem ou que não existem indícios da prática de uma determinada infração penal. Que existem ou não existem indícios que possam denotar a materialidade delitiva ou a autoria delitiva por parte de quem quer que seja, certo? E ele pode, portanto, deixar de instaurar um inquérito policial, certo? Ou seja, a diferença da requisição feita pelo Ministério Público ou pela autoridade judiciária. Ele tem a obrigação, salvo se for manifestamente ilegal essa requisição, ou se não houver o oferecimento, a oportunização de dados suficientes à investigação. Mas aqui nessa segunda situação, nessa situação a qual faz alusão a parte segunda do inciso, a parte final do inciso 2º do artigo 5º, nós temos a utilização da expressão por parte do legislador de requerimento, ou seja, requerimento da ideia de postulação, né, de pleito. E aí o delegado, dentro da discricionariedade que pertine às suas funções institucionais,
ele deverá proceder à análise dos fatos. E, à medida de se ele entender ou não entender que existam ou não existam indícios no tocante à prática de uma determinada infração penal, e a autoria delitiva por parte de determinado indivíduo, ele poderá instaurar ou não instaurar o inquérito policial, certo? Esse requerimento feito pela vítima ou pelo seu ofendido, desculpe, pela vítima ou pelo seu representante, vítima ou ofendido, pela vítima ou ofendido e pelo seu ou por seu representante legal, deve preencher alguns requisitos, certo? Mas que, caso não se fizerem possíveis, podem ser dispensados. Esses requisitos, eles estão propostos, eles estão determinados no parágrafo 1º do artigo 5º do CPP, né, que diz o seguinte: o requerimento a que se refere o inciso 2º conterá sempre que possível a narração do fato com todas as suas circunstâncias. É preciso que haja uma exposição dos fatos, dos supostos fatos típicos, dos supostos fatos criminosos, com as circunstâncias que lhe caracterizam. Né? B. A individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção, de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos da impossibilidade de o fazer. Porque há determinadas situações que não dá para caracterizar, não dá para perfazer, a princípio, uma qualificação de quem foi o autor do delito. Caberá à autoridade policial investigar quem foi. Né? C. A nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Certo? São nessas circunstâncias em que há o requerimento. Esse requerimento precisa ser por escrito? Não, pode ser verbalmente, que vai ser reduzido a termo pelo servidor que estiver de plantão na delegacia, pelo agente de polícia civil que estiver funcionando naquela oportunidade, que deverá reduzir a termo, né, o boletim de ocorrência. Não precisa ser formalmente, não. Mas se a pessoa, evidentemente, se a pessoa tiver como fazê-lo formalmente, é muito melhor, sobretudo através de advogado. Né? Eu disse a vocês que esse requerimento feito pelo ofendido, o seu representante legal, por que para o seu representante? Porque muitas vezes o ofendido pode ser menor de idade, né? Pode ser menor de idade. Ou o ofendido pode simplesmente ter morrido, por exemplo, um crime de homicídio. Por isso que a parte final do inciso 2º do artigo 5º fala ou a requerimento do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo. Né? Seu representante legal ou a pessoa que pode vir a representá-lo, certo? A vítima pode estar doente, por exemplo. Né? Pode estar doente. Mas, de toda forma, pode estar doente, pode ter morrido. Né? Enfim, pode haver a impossibilidade da própria vítima prestar essa ocorrência da própria vítima, requerer a instauração do inquérito policial. Mas esse requerimento, ele pode ser, como eu disse a vocês, indeferido. E se ele for indeferido, o que é que cabe a quem postulou, a quem requereu perante a autoridade policial a instauração do inquérito? Caberá, certo? No âmbito da administração pública, certo? Recurso para o chefe de polícia. Essa nomenclatura chefe de polícia, ela era utilizada na época, certo? Em que o CPP entrou em vigor. Logicamente que hoje o chefe de polícia vem a ser o secretário de Segurança Pública, secretário de Defesa Social, enfim, o servidor público que estiver à frente dos trabalhos da Polícia Judiciária. No nosso estado será o secretário de Segurança Pública. Né?
será responsável pelo conhecimento desse recurso e será responsável por apreciar, no âmbito um recurso administrativo, que é a parte inconformada com a não instauração, do procedimento, certo? Poderá interpor junto aquele órgão, certo? Superior, né? E outrora era chamado de chefe de polícia, né? De chefe de polícia. Que hoje não é mais chefe de polícia, né? Não existe mais essa terminologia chefe de polícia, né? Hoje há o secretário estadual da Segurança Pública e da Defesa Social, que é o titular da pasta da SESED, né? O secretário de Segurança, certo? Que é o chefe de polícia no sentido de ser o titular da função de chefia junto à polícia judiciária do estado do Rio Grande do Norte, né? Não mais o chefe de polícia. Né? Nós temos agora no Rio Grande do Norte a autoridade competente, a autoridade que está a exercer a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, o Coronel Araújo, né? Foi nomeado pela governadora Fátima Bezerra como o atual secretário de Segurança Pública. Né? No âmbito federal, no âmbito da Polícia Federal, certo? O chefe de polícia, por assim dizer, se porventura alguém entrar com requerimento pedindo a abertura de um procedimento investigatório, de um inquérito policial, e, porventura, o delegado de Polícia Federal indeferir esse requerimento, né, o chefe de polícia, por assim dizer, será o superintendente geral da Polícia Federal, né? Será o chefe da Polícia Federal, certo? No âmbito dos delitos que estejam na competência da Justiça Federal e, portanto, estejam sob a circunscrição da Polícia Federal, certo? Nesse sentido, certo? Nesse sentido, cabe recurso à administração caso do indeferimento do requerimento pedindo a abertura, a instauração de um inquérito policial, nos termos do que determina o parágrafo 2º do artigo 5º do Código de Processo Penal, certo? Existe ainda, pessoal, no tocante aos crimes de ação penal pública incondicionada, uma quarta possibilidade, uma quarta forma, uma quarta hipótese de abertura de inquérito policial, que vem a ser através do auto de prisão em flagrante, certo? Há que se salientar, a princípio, que essa hipótese ela não consta no rol do artigo 5º do CPP, certo? Mas ela se trata de uma hipótese clássica, de fato, que enseja a instauração do inquérito policial, certo? Sendo que parte da doutrina ela equipara o auto de prisão em flagrante à notícia crimes, certo? Ou seja, para alguns doutrinadores,
O auto de prisão em flagrante não se trata de uma espécie, de uma forma própria de instauração de inquérito policial, mas sim de uma forma da instauração ex officio, certo? Eu, particularmente, me afeiçoo à corrente que diz que o auto de prisão em flagrante, em que pese não constar no rol do artigo 5º do CPP, trata-se de uma hipótese clássica de fato que seja a instauração do inquérito policial, diferente das outras três, diferente do inquérito policial que é aberto ex officio, do inquérito policial que é aberto a requerimento, a requisição do Poder Judiciário ou do Ministério Público e a requerimento da vítima ou de seu representante legal, certo? Seria uma quarta hipótese, portanto, de forma, de meio, uma quarta modalidade de instauração do procedimento do inquérito policial, esse auto de prisão em flagrante. Certo, pessoal? Gente, alguma dúvida a respeito do inquérito, das formas de abertura do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada? Alguma dúvida, gente? Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida, vocês, por gentileza, escrevam para o meu e-mail, mariotrajano@gmail.com, escrevam para o meu Facebook, postem as suas dúvidas através do nosso canal no YouTube, podem me telefonar, podem me mandar WhatsApp, eu terei imenso prazer em responder às senhoras e os senhores as eventuais dúvidas que nos chegarem acerca dessa e de outras matérias. Muito bem, pessoal? Podemos dar continuidade à nossa aula de hoje? Gente, no tocante, eu disse a vocês que as formas de instauração do inquérito policial eram determinadas de acordo com a natureza da ação penal a ser proposta pelo titular, pelo legitimado, no que diz respeito a esse ou aquele crime, seja de ação penal incondicionada, condicionada ou de ação penal privada. Nós falamos das hipóteses, 4, segundo alguns doutrinadores, 3, de instauração do inquérito policial no âmbito da ação penal pública incondicionada. Mas vamos agora tratar das formas de instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Muito bem. A ação penal pública condicionada, como todo mundo já sabe, é aquela que, embora tenha a sua titularidade sido determinada pelo Ministério Público, para o Ministério Público, depende da representação da vítima. Né? A vítima tem que requerer e manifestando o interesse de que o autor do crime seja denunciado. Nesses crimes de ação penal pública condicionada à representação, certo? O inquérito policial ele pode se iniciar das seguintes formas. Ele pode se iniciar mediante representação do ofendido ou seu representante legal. Aqui nós temos uma verdadeira hipótese, vocês vão lembrar do início da aula, de delatio criminis postulatória, que vem a ser, não quero mais recordar, o ato através do qual o ofendido autoriza formalmente o Estado a prosseguir na persecução penal e a proceder à responsabilização do autor do fato. Ou seja, ele ao mesmo tempo presta a delatio criminis e pede, certo, que o Estado, através do Ministério Público, inicie a persecução penal, prossiga na persecução penal, certo? Nesse sentido, é interessante nos reportarmos ao que reza o parágrafo 4º do artigo 5º do CPP, que diz o seguinte: o inquérito nos crimes em que a ação pública
depender de representação, não poderá, sem ela, ser iniciado. Ou seja, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, para que haja inquérito policial, é necessário que haja a representação, certo? Cabe aqui salientar que nós não estamos diante de um ato que exija grandes formalidades. Ele pode ser dirigido ao juiz, ao delegado, ao membro do Ministério Público, verbalmente, certo? Caso não seja direcionado ao delegado, quando do ato de se prestar a delatio criminis, ela será recebida pelo juiz ou pelo promotor e a pessoa exercerá o seu direito de representação, certo? Caso a vítima não exerça o seu direito de representação dentro do prazo decadencial de 6 meses, certo? Decai o direito de representar. E a decadência, no caso, trata-se de causa instintiva da punibilidade, certo? Caso a vítima seja menor de 18 anos, quem deve representar é o próprio representante legal, certo? Caso ele não faça, o prazo decadencial de 6 meses, preste atenção nisso, só começará a correr quando a vítima completar 18 anos, certo? Por que isso acontece? Para evitar que haja inércia, que pela inércia do seu representante legal, certo? O menor de 18 anos venha a ser prejudicado, venha a perder o seu direito de ação, haja vista o seu representante legal ter se quedado inerte, certo? E aí nós temos o prazo decadencial começando a correr quando a vítima completa 18 anos, certo? Quando a vítima completa 18 anos. Mas se por acaso, vamos aqui aventar essa hipótese, o autor do fato foi o próprio representante legal, como, por exemplo, no caso de uma violência doméstica, certo? Nesse caso, deverá ser aplicado o que diz o artigo 33 do CPP, por analogia, nomeando-se curador especial para que exercite o direito de representação, certo? Para que se exerça o direito de representação. Só aqui, gente, fazendo um esclarecimento. O artigo 33 do CPP diz: se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, preste atenção, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Por analogia, interpreta-se que, nessas situações, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, se o representante for também o suposto autor do fato, certo? Como caso de uma violência doméstica, como, por exemplo, um caso de estupro de vulnerável, certo? Nessas situações, o juízo deverá nomear um curador especial para que venha a exercitar o direito de representação. Compreendido, pessoal? Todo mundo entendeu? Maravilha, maravilha. Qualquer dúvida, por favor, me procure. Gente, existe uma segunda forma nos crimes de ação penal pública condicionada à representação de instauração do inquérito policial, através de requisição de autoridade judiciária ou do Ministério Público. Da mesma forma que os crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, pode ser instaurado mediante requisição do juiz ou do MP, certo? Sendo que, nesses casos, dependerá da existência de representação da vítima, né? Pelo fato de haver
essa necessidade legal, essa condição de procedibilidade, certo? Bom, pessoal, existe ainda uma terceira hipótese de abertura de inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, que é justamente a possibilidade do auto de prisão em flagrante. Também aqui, como acontece nas ações penais, nos crimes de ação penal pública incondicionada, certo? Pode haver instauração do inquérito policial com supedâneo no auto de prisão em flagrante, certo? Dependendo, obviamente, da existência de representação do ofendido. Se o ofendido não vier a exercitar dentro do prazo de 24 horas contados do momento da prisão, é obrigatória a soltura do preso, certo? Mas persiste o direito do ofendido representar, certo? Dentro daquele prazo decadencial de 6 meses, certo? Dentro daquele prazo decadencial, certo, gente? Pessoal, existe uma quarta hipótese nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Na realidade, aqui não é nem dos crimes de ação penal pública condicionada à representação, mas sim uma hipótese muito pouco factível de acontecer, mas que pode eventualmente surgir, que é a questão dos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça. Essa situação ela se aplica exclusivamente a alguns crimes, como os crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do país, certo? Os crimes cometidos contra a honra do presidente da República ou qualquer chefe de governo estrangeiro e algumas outras autoridades, certo? Nessa situação, essa requisição não é dirigida ao delegado, mas sim ao ministro, mas sim ao procurador-geral da República, sim ao membro do Ministério Público que chefia o Ministério Público. Nessa situação, certo? Apesar do nome requisição, se o membro do MP achar que não se trata de hipótese de ajuizamento da ação penal, não está obrigado a promover, certo? Diferentemente da representação, a requisição do ministro da Justiça não está sujeita a prazo decadencial, podendo ser exercitada enquanto o crime não tiver prescrito. Não há aquele prazo decadencial de 6 meses, certo? No caso, a requisição é direcionada não ao delegado, mas a membro do MP, que poderá ser o procurador da República ou não, gente. Desculpem. Dependendo da competência em razão da pessoa. Poderá ser um membro do Ministério Público, até de primeira instância, se o autor do fato não desfrutar de foro privilegiado, foro por prerrogativa de função. Né? O ministro da Justiça, certo? Requisita não ao delegado, mas ao Ministério Público. Ao membro do Ministério Público, que poderá entender ou não que se trata de uma hipótese de ajuizamento da ação penal, certo? Gente, feitas essas considerações acerca dos crimes, dos meios de instauração, das formas de instauração do inquérito policial, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou condicionada à requisição do ministro da Justiça, vamos agora tratar das formas de instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal privada, certo? Os crimes de ação penal privada, como todo mundo sabe, são aqueles delitos cuja titularidade da ação penal pertence ao próprio ofendido ou ao seu representante legal. Né? São aquelas infrações penais nas quais há o ajuizamento da queixa e não da denúncia. Né? O próprio ofendido, a própria pessoa que tem o seu direito vilipendiado, que tem o seu direito agredido, lesionado, ingressa com a ação penal, certo?
Nos crimes de ação, diferentemente dos crimes de ação penal pública, que é titularidade do Ministério Público. Né? Nesses delitos, como é que pode haver, quais são as formas de instauração de instauração do inquérito policial, nesses crimes de ação penal privada, gente? A primeira delas é através de requerimento da vítima ou de quem legalmente a represente. E aí, o parágrafo 5º do artigo 5º do CPP reza: nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Né? Caso a vítima tenha falecido, existem algumas pessoas que podem apresentar o requerimento para instauração do inquérito policial, certo? E aí nós vamos lá para o artigo 31 do CPP, que fala: no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Esse requerimento, no tocante aos crimes de ação penal privada, também está sujeito ao prazo decadencial de 6 meses, certo? Previsto lá no artigo 38 do CPP. E também deve atender aqueles requisitos formais exigidos no parágrafo 1º do artigo 5º, sempre. O artigo 5º do CPP, né? Sempre que possível. Certo, gente? Bom, a segunda forma de instauração do inquérito policial ao qual se reporta a nossa doutrina é a requisição do juiz ou do Ministério Público, né? Da mesma forma que nos crimes de ação penal pública condicionada, a requisição do Ministério Público ou do juiz deve vir acompanhada de requerimento do ofendido, autorizando a instauração do inquérito policial, certo? E por derradeiro, nós temos a possibilidade do ajuizamento não, desculpem, gente, da instauração, ajuizamento não, porque não é procedimento judicial, trata-se de um procedimento meramente investigativo, administrativo, um procedimento não contencioso, um procedimento inquisitorial, um procedimento sigiloso, um procedimento marcado pela oficialidade, pela oficiosidade, um procedimento, enfim, dotado de natureza meramente administrativa e não de natureza jurisdicional. Por isso que não se pode falar ajuizamento, pessoal. Muito bem. Por derradeiro, a última forma, a terceira e última forma de instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal privada vem a ser através do auto de prisão em flagrante. Também aqui se segue aquela mesma regra dos crimes de ação penal pública condicionada. Certo? O ofendido ele deve manifestar o interesse junto à autoridade policial da instauração do inquérito durante o prazo de 24 horas, contados da prisão. Findo esse prazo, certo? O suposto autor do fato deve ser liberado, deve ser solto, se não houver manifestação da vítima. Porém, subsiste aqui, certo? Aquele prazo legal de 6 meses, aquele prazo decadencial de 6 meses, para o ajuizamento da queixa, para o ajuizamento da ação penal, através da queixa, pessoal. Certo, meus amigos e minhas amigas? Fazendo aqui uma pequenina recapitulação no tocante às formas de ajuizamento, de instauração, só quer dizer ajuizamento, desculpa, pessoal. As formas de instauração, não se esqueçam, instauração, né? Não ajuizamento, porque não se trata de procedimento judicial, trata-se de procedimento meramente administrativo. As formas de instauração do inquérito policial são as seguintes. São as seguintes. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial pode ser instaurado de ofício, a requisição do Ministério Público ou do juiz, mediante o requerimento feito pela vítima ou através do auto de prisão em flagrante. Certo? Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou à requisição do ministro da Justiça. Quais serão as formas que se darão
a abertura do inquérito policial, mediante representação da vítima, requisição do juiz ou do Ministério Público, através do auto de prisão de flagrante ou através de requisição do ministro da Justiça, feito não ao delegado, mas ao Ministério Público, como nós tratamos agora há pouco, certo? E nos crimes de ação penal privada, gente, nos crimes de ação penal privada, a abertura do inquérito policial sempre depende da manifestação da vítima, como nos crimes de ação penal pública condicionada, certo? Aí nós temos 3 formas: o requerimento da vítima, certo? A requisição do juiz ou do Ministério Público e o auto de prisão em flagrante, sendo que nessas 2 últimas formas é necessário que haja manifestação da vítima, sob pena de que, no prazo de 24 horas, se não houver, o ofendido, desculpa, o suposto autor do fato deva ser posto em liberdade, certo? No caso da prisão em flagrante, certo? Havendo, contudo, tanto na requisição feita pelo juiz ou pelo órgão do Ministério Público, quanto na prisão em flagrante, a subsistência do prazo decadencial de 6 dias, findo o qual, se porventura o ofendido não vier a manifestar o seu interesse, certo? Haverá a decadência do direito de ação, certo? Não podendo mais se falar no ajuizamento da ação penal, seja ela privada, seja ela pública, condicionada, conforme a gente, obviamente, já sabe, certo? Gente, alguns pontos importantes que nós temos de tratar ainda sobre esse tema, formas de abertura, formas de instauração do inquérito policial. Pessoal, se o inquérito policial ele é objetivo, investigar a pessoa que possui foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, a autoridade policial dependerá de autorização do tribunal competente para instaurar o inquérito policial. Qual deverá ser esse tribunal? O tribunal tem competência para processar e julgar o crime, supostamente praticado pela pessoa que detenha aquele foro por prerrogativa de função. Por exemplo, no tocante ao STF, os crimes eventualmente praticados por senadores e deputados federais dependerão para que seja aberto o inquérito policial, certo? Da autorização do tribunal competente, qual seja o STF, não é isso? STF. Certo, pessoal? Gente, alguma dúvida acerca dessa temática que foi por nós abordada na aula de hoje? Alguma dúvida, meus amigos e minhas amigas, sobre as formas de instauração do inquérito policial que foram por nós tratadas, que foram por nós estudadas na presente exposição? Alguma dúvida, gente? Por favor, qualquer espécie de dúvida, não se quedem inertes, certo? Não deixem de formular as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas colocações, quer seja através do nosso canal no YouTube, quer seja através do meu e-mail, através do Messenger do Facebook, através do WhatsApp, através de ligação telefônica, através, enfim, de qualquer meio que os senhores entenderem necessário e pertinente e que esteja à disposição das senhoras e dos senhores, de modo que ninguém permaneça com dúvida, que ninguém fique com nenhuma obscuridade, com nenhuma dificuldade no estudo dessa e das outras matérias. Certo, pessoal? Na nossa próxima aula, nós iremos tratar da tramitação do inquérito policial.
nós que já tratamos da conceituação, da natureza jurídica, das características do inquérito policial, nós que já tratamos na aula de hoje das formas através das quais o inquérito policial poderá ser instaurado, nós vamos estudar a forma como se desenvolve, ou pelo menos como deveria se desenvolver o inquérito policial. Nós vamos estudar quais são os trâmites, quais são as formalidades, quais são, enfim, os desdobramentos que ocorrem no inquérito policial após a sua instauração. Né? Quais são as atividades desenvolvidas, quais devem ser as atividades desenvolvidas pela autoridade policial, certo? Quais são as diligências investigatórias que deverão ser levadas a termo pela autoridade policial, quais são, enfim, as especificidades inerentes ao inquérito policial, certo? Pois eu vou me despedir de todos e de todas com o meu mais cordial e fraterno abraço, desejando a todos e a todas semana muito abençoada por Deus, pedindo a todos vocês que voltem suas orações em favor deste professor, dos difíceis, nessa pandemia, sobretudo a extinção física da minha amada mãe. Por favor, se cuidem, por favor, vamos ficar em casa, vamos tomar cuidado com a higiene. Se necessário sair à rua, por favor, pelo amor de Deus, usem equipamentos de proteção individual, como máscara, face shield, álcool 70. Procurem, por favor, meus amigos, cuidados de suas famílias, cuidar da saúde pública, cuidar do interesse coletivo, para que a gente não contribua, ainda que indiretamente, para a propagação dessa famigerada pandemia, dessa lastimável que já ceifou a vida oficialmente de quase 300 mil cidadãos e cidadãs brasileiras, inclusive da minha amada mãe, que partiu, nos deixando muitas saudades, partiu tendo ainda tanto a contribuir, tanto a doar, tanto a ser amada, mas infelizmente ela se foi e Deus sabe de todas as coisas. Eu peço a vocês que tomem muito cuidado, cuidem muito de vocês e dos seus entes queridos. Vamos lutar que essa doença seja um fator de destruição ainda maior do que já é. Essa doença que é associada a esse desgoverno fascista e genocida tem trazido tanta dor, tanto sofrimento, tanta morte, tanto pranto em nosso país, meus amigos. Mas vamos à luta, vamos prosseguir, vamos caminhar sempre com esperança e fé que Deus nos traga dias melhores. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a que horas vocês vão assistir essa aula. Que Deus ilumine a todos e a todas. Fiquem com Deus.